2019 foi o ano em que o mundo pôde ter contato com mais uma grande obra da Melanie Martinez. Depois do Cry Baby, álbum tão querido pelos fãs, ela conseguiu surpreender ainda mais com o novo projeto K-12. Mais do que um álbum, o trabalho veio acompanhado de um filme conceitual de 1h30 que foi exibido até mesmo em cinemas do mundo inteiro, para enfim, no dia 6 de setembro, ser disponibilizado no YouTube, assim como as músicas nas plataformas digitais. Nem preciso dizer que ela quis falar coisas nesse álbum, né? Trazendo letras com duplo sentido, reflexões, críticas sociais, daquele jeito meio lúdico que só ela sabe fazer. Então nada mais justo do que hoje eu finalmente trazer aqui uma análise completa do famoso K-12. Lembrando que eu sou Ana Lu e se tu gosta desse conteúdo, dessa conversa do melhor e o pior da música pop, já te inscreve aqui no Ana Lu TV pra não perder nada. Te liga que agora eu completei os meus conteúdo sobre a Melanie, né? Tenho análise da carreira dela num geral, tenho do Cry Baby, tô fazendo agora do K-12 e já tenho do After School, então tu já pode abrir todos pra assistir em ordem. Inclusive, se tu caísse aqui agora pela primeira vez, eu te recomendo a pelo menos assistir o do Cry Baby antes, porque é uma sequência. Pra desenvolver a discografia, já sabemos que a Melanie criou a personagem Cry Baby, famosa. Através dela que a Melanie vai contar uma história, então a gente tem no primeiro álbum a infância, mais focado nas relações familiares, enquanto nesse segundo foca principalmente na transição para adolescência, na fase escolar, desde o jardim de infância até o último ano do ensino médio. As faixas desse álbum apresentam uma ordem exata, cada música simboliza um ano, e K-12, na verdade, é o nome do internato que a personagem vai para passar esses anos. O álbum abre com Wheels on the Bus, ou Rodas do Ônibus, fazendo alusão à música, né? A roda do ônibus, roda, roda. E aqui, então, representa o jardim de infância, a primeira música. A principal mensagem que ela quer passar é a falta de supervisão dos adultos quando as crianças estão tocando terror, ou, mais especificamente, a falta de envolvimento deles, que mesmo enxergando, acabam não fazendo nada, quando coisas mais pesadas, como bullying, acontecem. No filme, a turma tá fazendo de tudo ali no ônibus escolar e o motorista, mesmo enxergando, ciente do que tá acontecendo, finge que não olha e só segue dirigindo. Eu sei que o motorista vê isso, eu sei que ele fica espiando pelo retrovisor, ele não diz nada. É claro que a maioria, pelo menos das músicas, tem um duplo sentido, então ela sempre vai trazer para uma situação escolar, mas também querendo se referir a algo maior do que isso, né? Um problema social. Então aqui, de uma forma mais geral, eu sinto que ela também pode estar criticando autoridades, o governo, que às vezes tem um monte de coisa terrível acontecendo e mesmo tu estando no comando, ciente disso, tu só não faz nada e finge que nem sabe. Já a segunda, Class Fight, talvez de primeira tu nem te ligue no que ela tá dizendo aqui, afinal, a princípio, parece só uma música sobre duas alunas novas brigando uma com a outra por causa de um menino. Mas a ideia é justamente retratar o condicionamento criado pela sociedade que acontece desde o início da vida de uma jovem menina. As duas são naturalmente pressionadas a serem rivais. Isso se aplica a várias situações, porque, no geral, isso acontece, né? Por exemplo, na indústria musical, a coisa mais comum que tem é duas mulheres que estão no topo, uma sempre sendo botada contra a outra, ou tipo assim, não pode ter mais de uma mulher boa no que faz. Isso sempre acaba desgastando a imagem das duas e, né, elas caem. Em vez de ficarem só em paz, uma ajudando a outra, é difícil disso acontecer, principalmente por causa do público e da mídia. A terceira, eu diria que é uma das mais impactantes, é uma das mais famosas, porque mesmo num contexto escolar, aqui é bem explícita a crítica que ela tá fazendo. The Principal, ou O Diretor, conta a história de um diretor escolar que abusa do poder e até mesmo dopa os alunos para controlá-los. Ao trazer um personagem que abusa da autoridade, a Melanie traz uma crítica ao, na época, presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e não foi segredo, né? Na época, a Melanie bateu no peito e afirmou, tipo assim, é pra ele sim a música. Nas palavras dela, o que levou a escrever a música foi principalmente a imensidão de coisas grosseiras
grotescas e desanimadoras que nós testemunhamos como sociedade ao longo das décadas. Matando crianças dia e noite, pílulas prescritas e brigas online, atirando em anjos enquanto diz ser bonzinho. Tudo que você quer é dinheiro e fama. Fudendo com os nossos sonhos e isso não está correto. O diretor, onde estão os seus princípios? Eu acho muito massa quando ela faz uma coisa bem em contexto escolar, né? Falando do diretor e claramente é uma coisa muito maior do que isso. A quarta faixa também é muito interessante, inclusive pelo menos no Spotify é a segunda mais ouvida do disco. E olha só que coisa engraçada, ela começou essa música aqui no Brasil, né? Ela gravou a voz dela cantando o refrão quando ela tava se sentindo presa e isolada e não sendo tratada como uma pessoa normal. Olha só a imagem que a gente passou. A gente sabe, né, que a Melanie tem um público muito grande aqui no Brasil e o brasileiro é bem caloroso, né, intenso, digamos assim, mas relaxa que não foi só por essa situação específica, foi só uma coisa que ela vinha sentindo havia muito tempo e meio que aqui que ela teve o estalo de compor sobre isso. Ela se sentia pressionada por saber que nunca vai suprir de fato as expectativas dos fãs, já que por se conectarem muito com a arte dela, acabam projetando na pessoa dela algo que ela não pode ser. Em resumo, a música Show and Tell conta sobre essa idolatria que existe no mundo das celebridades e como é desgastante tu perder a tua privacidade, virar só um produto pra mídia e ter milhões de pessoas te chamando mesmo sem te conhecer de fato. Assim, qualquer atitude humana que ela tenha, ela vai ser criticada porque as pessoas veem ela como uma deusa, sabe? Você implora e chora por mais, e ainda assim estou no chão. Há estranhos tirando fotos minhas quando eu digo chega. É muito difícil pra mim dizer o que sinto. Tenho medo de ser jogada fora como uma casca de banana. Já a quinta faixa, Nurse's Office, ou Sala da Enfermeira, relata o momento em que a Crybaby se sente muito desconfortável naquele ambiente escolar e finge estar doente só pra ir pra enfermaria na esperança de ser mandada de volta pra casa. A Melanie disse que é sobre a experiência dela quando mais nova, de sofrer bullying e não se sentir confortável no ambiente. Ela disse também que a música pode sim ter mais de um sentido, como uma crítica à indústria de medicamentos, por exemplo. Sim, estou tossindo, estou sangrando, curativos não vão sarar isso, porque eles me odeiam, então eu estou fingindo. Tudo isso para que me levem pra casa, me dê essa permissão para ir embora. Isso é velho, estou cansada de desejar ser esquecida. Acho bem impactante esse último verso. Vamos então pra Drama Club. Me intriga um pouco, porque essa música, pelo menos ao meu ver, gera muitas interpretações. Basicamente, na letra, a Melanie canta sobre as pessoas estarem seguindo um roteiro ao invés de só ser elas mesmas e que ela não aguenta mais isso. Quando eu assisti ao filme, pela situação que foi construída, eu entendi que era uma coisa mais crítica à imposição de papéis que a sociedade faz ao homem e à mulher. Tipo assim, a mulher tem que ser a sensível, o homem tem que ser o durão, o machão, e por isso a mulher é incapaz de fazer certas coisas no mesmo nível que os homens. Só que pelo que a própria Melanie comentou sobre essa letra, parece que é uma coisa mais generalizada, das pessoas aproveitarem da tua sensibilidade e da tua vontade de evitar conflitos pra tirar vantagem de ti. Eu ficava muito frustrada por causa da imaturidade e toxicidade que os outros estavam exibindo. Felizmente, essa música pode inspirar ou motivar outras pessoas a traçar essa linha e dizer: é isso que eu vou permitir e é isso que eu não vou mais permitir, ela comentou. Drama Club seria clube de teatro, né? Então ela diz, eu nunca assinei pra... eu nunca concordei em fazer parte desse teatro que vocês inventaram. Chegamos numa meio polêmica, né? Eu diria que é uma das mais pesadas, que é Strawberry Shortcake. A Melanie reflete sobre a sexualização das mulheres desde muito novas. Ela faz uma metáfora como se o corpo feminino fosse um bolo de morango, digamos assim. Ela quer ressaltar como que muitas vezes as mulheres sempre acabam levando a culpa, mesmo sendo vítimas de abuso, de sexualização, porque é o que a sociedade impõe, né? É meio que uma construção social e os homens acabam
estavam sempre sendo inocentados. Eu queria criar uma música que expressasse o que esse condicionamento faz às meninas, fazendo-nos sentir inseguras, assustadas, como se nossos corpos simplesmente existissem como um objeto ao invés de nosso lar sagrado. Uma coisa interessante de perceber é a cronologia, né? Porque seguindo, essa música seria o 6º ano. 6º ano é onde começa a puberdade, normalmente. Então, realmente conversa com a vida real. É minha culpa, porque eu coloquei cobertura em cima. Agora os garotos querem provar esse bolo de morango. É meu erro. Ninguém os ensinou a não agarrar. Agora os garotos querem provar esse bolo de morango. Tem uma outra parte da música que eu acho que é um verso muito pesado, que é alguma coisa tipo assim, os garotos agem como se nunca tivessem visto pele antes. Gosto de como ela descreve as músicas. Na sequência, uma um pouco mais leve, talvez, Lunchbox Friends, na tradução literal, amigas de lancheira. Uma música que reflete sobre amizades, né? Essas amigas de lancheira seriam as amigas falsas, que só te usam ali em algum momento, no caso, nesse contexto escolar que ela dá, seria no almoço, no intervalo. Mas no fundo, elas não estão nem aí pra ti, elas só vão te usar. Nessa aqui, estando na 7ª série, eu acho que também faz sentido, né? Aquele momento que a galera tá começando a entrar na adolescência. Ao meu ver, é o período mais inseguro de uma pessoa, né? Todo mundo tá fazendo tudo só pra chamar a atenção dos outros. Eu, pelo menos, era muito insegura nessa época. Eu não quero amigas de lancheira, não. Eu quero alguém que me entenda. Venha pra minha casa, vamos morrer juntas. Uma amizade que durará pra sempre. De acordo com ela, esse vamos morrer juntas seria uma metáfora pra renascimento, transformação. Ou seja, ela prefere uma conexão mais profunda do que várias falsas, né? E depois dessa, a gente vai pra, que eu diria que é a mais pesada do álbum, Orange Juice, suco de laranja. Aqui ela vai também fazer uma metáfora, só que é uma coisa bem explícita ao mesmo tempo. Fica bem na cara. Eu comecei a avaliar as possibilidades do meu vídeo ser desmotivado, né? Porque a Melanie costuma tocar em assuntos, como o YouTube fala, questões polêmicas. Por isso que muitas das coisas que eu vou falar, né, vai ser censurado. Por exemplo, eu vou falar bulimia, eu vou estar me censurando. Mas enfim, Orange Juice fala explicitamente sobre bulimia, tanto a letra quanto o vídeo. E olha que eu acho uma parte realmente bem pesada de tu ver o vídeo. No filme a gente vê a vilãzinha da turma, né? Aquela patricinha meio malvada. Tinha que ser uma loira de olho claro. Incentivar a amiga a vomitar. Tipo assim, a amiga super insegura com o corpo e ela vai lá e incentiva isso. No final, a Melanie literalmente troca de olhos com ela pra que ela tenha a visão que a Melanie tem dela mesma, entendeu? É bem engraçado porque é uma imagem perturbadora com uma mensagem bonita, nada mais Melanie Martinez do que isso. Você transforma laranjas em suco, entram lá e em seguida são cuspidas de você. Seu corpo é imperfeitamente perfeito. Todo mundo quer o que o outro está conseguindo, sem mais suco de laranja. Ou seja, né, até ver no vídeo que a mulher só come laranja e aí suco de laranja seria, né, ela vomitando. E é bem isso, né, quando ela comenta de, tipo assim, todo mundo quer o que o outro tá conseguindo, é aquela história que a grama do vizinho é sempre mais verde, principalmente nas mulheres, a gente é sempre estimulada a tá competindo umas com as outras, até volta na música Class Fight. Então é tudo criado pra gente nunca tá satisfeita, a gente tem que aprender, né, a se aceitar, porque caso contrário, a gente nunca vai estar satisfeita, sempre vai aparecer uma que pelo menos aparente ser mais saudável, mais bonita, e acaba sendo uma coisa sufocante, né? Os padrões estéticos, que é uma tecla que a Melanie bate muito desde Cry Baby, é uma coisa sufocante e quase que um ciclo sem fim. Depois a gente vai pra Detention. É uma música sobre tu tá deprimida, mas não conseguir ou não poder expressar isso pros outros. Também acho que essa música flerta um pouco com a ideia de positividade tóxica, sabe? Ai, tem que ter sempre bons pensamentos, não pode reclamar. A Melanie escreveu essa durante uma turnê em que ela se sentia exausta, mas sentia que se falasse isso pra alguém ou pro público ia parecer ingratidão, afinal ela tava tendo muito sucesso com o trabalho dela. É genial que mais uma vez ela traz isso direitinho pro contexto do filme. Os professores não se importam comigo.
como me sinto, contanto que eu faça dinheiro. Eles deixam que façam o que quiserem comigo. Eles são os clientes, eu sou carne picada. Quando eu digo que também me parece uma crítica à positividade tóxica, é principalmente pelo que ela canta no início. Eu não sou uma vilã, então não me trate mal se eu estiver triste, tá bem? Por favor, não fique bravo se eu não sorrir de volta, tá bem? E no refrão ela ainda diz: fingir que está tudo bem é detenção. Seguindo pra Teacher's Pet, que eu acho que é a música mais famosa do álbum, a queridinha do professor, ela vai descrever uma situação de abuso de poder, né, talvez, que é o relacionamento de um professor com uma aluna menor de idade. No filme, na letra, a menina jura que tá apaixonada por ele até claramente ocorrer uma situação de abuso e ela meio que depois disso se dá conta. E aí a Melanie chega como salvadora pra ajudar ela a acabar com o professor e se salvar da situação. Na letra, ela traz até uma frase que é dita pela aluna que é bem típica, né, desses casos. Eu sei que sou nova, mas minha mentalidade vai muito além da minha idade. Normalmente a gente vê a pessoa que é maior falando isso, né, pra conseguir manipular a menor de idade. Essa é de longe a música mais assustadora do álbum, e eu queria que soasse assustadora pra combinar com o quão grotesco esse assunto é. Eu acredito que a mídia e a sociedade num todo sempre romantizam meninas jovens com homens muito mais velhos. Depois de tanto peso, tem uma um pouco mais leve, um pouco mais tranquila, que dá até uma autoestima, que é High School Sweethearts. Algo como os queridinhos da escola, do ensino médio. Aqui a Crybaby já tá terminando a escola, ou seja, já tá começando a desenvolver uma autoestima, se conhecendo um pouco mais. E estando mais segura de si, ela consegue exigir certas coisas de um parceiro. Tipo assim, não tô mais na fase de aceitar qualquer coisa. Ou tu me assume, ou tu faz isso aquilo, ou tu tá perdendo teu tempo e eu também. Ela disse que quis expressar a intensidade das emoções dos relacionamentos nessa faixa etária. Normalmente, primeiro, amor. Se você não consegue lidar com um coração como o meu, não perca seu tempo comigo. Se você não está disposto a sangrar, se você não consegue lidar com os enforcamentos, as mordidas, o amor, a asfixia, até você não aguentar mais, vá para casa. Óbvio que pela letra, literalmente, parece uma coisa bem abusiva, né? Mas ela tá falando de metáforas realmente pra simbolizar essa intensidade de sentimento. E pra fechar o álbum, nós temos a última faixa, né? A Recess, que traz aqui a famosa crítica ao capitalismo. Essa exaustão, né, que te obriga a ficar trabalhando, tu entra no sistema como um doido, e aí tu tem que fazer aquilo, tu precisa ser produtiva, senão alguém sempre vai querer roubar o teu lugar. Acredito que todos somos induzidos a acreditar que nosso valor é determinado por nosso sucesso ou riqueza, e que a abundância é algo que a maioria das pessoas confundem com dinheiro, a Melanie comentou. Uma coisa que eu achei legal é que nessa parte do filme, já bem pro final, eles estão no baile de formatura, né? Já é o terceirão. E aí acontece um negócio que o vilão da história obriga todo mundo a dançar, e assim, de um jeito que mesmo eles tentando, eles não conseguem se desgrudar da outra pessoa. Tipo assim, eles não conseguem parar de dançar. Eu senti isso como uma alusão, né, ao sistema mesmo, que tu entra lá e tu não consegue parar. É meio que um ciclo sem fim. E aí tudo encerra com a Melanie destruindo a escola. Sentada em meu quarto, olhando para tudo que já fiz. Tudo que eu queria se tornou realidade. Eu deveria estar feliz, mas não consigo sair da minha cama, me estressando com as vozes gritando na minha cabeça. Pessoas vão dizer, se você precisar de um descanso, alguém vai tomar o seu lugar. Pessoas vão tentar te dizer que você está bem com dinheiro e seus olhos. Aqui ela comentou que tem muita dificuldade de admitir que ela precisa e merece um descanso, né? Porque é sempre isso, a gente sempre é exigido produtividade e muitas vezes nos ensinam que descanso é relaxamento. Mas é isso, né? Assim que ela encerra o álbum. Inclusive, o filme termina com uma brecha para uma continuação que até hoje não saiu, mas quem sabe no futuro. Se tu chegasse até aqui, não te esquece de deixar o teu like. Recomenda para pessoas que ainda não conhecem a Melanie ou que já gostam muito e gostam desse tipo de conteúdo. Comenta aqui a tua faixa preferida do álbum. E é isso, te vejo no próximo vídeo. Beijos!